A gente sabe que hoje em dia nós precisamos cuidar a nossa fé. Nós precisamos fortalecer o nosso coração. Nós precisamos também fortalecer aquilo que Deus coloca em nossas mãos. Nós precisamos também fortalecer os dons que Deus colocou em nossos corações, em nossa vida, aquilo que Deus colocou dentro de você. E existem formas de nós fazermos isso. Só que, irmãos, hoje a gente vive uma luta no dia a dia. É uma luta constante. É uma luta, e essa luta a Bíblia fala que não é contra a carne e nem contra o sangue. Se você for ver no versículo 12, ele fala assim, porque a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, e sim contra os principados, potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então a nossa luta hoje não é contra aquela pessoa que não gosta de você, não é contra aquele patrão que não gosta de você, ou aquele vizinho que não vai com a sua cara, ou com aquele rapaz que não vai com a sua cara, com a sua mulher, com o seu carro, com o que você tem. Não, a nossa luta hoje, irmãos, ela é contra o mundo espiritual. Fala para a pessoa assim: a minha luta não é contra você, é contra o mundo espiritual. E o mundo espiritual, irmãos, a Bíblia diz que Satanás, ele não é o leão, mas ele ruge como um leão, e ele está querendo tragar aqueles que adoram, que buscam a presença de Deus. Ele quer destruir a sua fé, ele quer tentar destruir aquilo que você realmente acredita que Deus pode mudar algo no seu interior. Ele quer destruir aquilo que tem mais valioso para Deus, que a Bíblia fala que através da fé é possível agradar a Deus. Se você não tem fé, você não agrada a Deus. Pergunta para a pessoa que está lá: você tem fé? Você tem fé? Pede para ela: você tem fé? Se ela respondeu assim, ela não tem muito. Agora você falou sim, é porque ela tem, irmão. Porque a pessoa que tem fé, ela acredita no mundo invisível. Ela sabe que há uma dificuldade, que há uma luta, mas ela crê que Deus vai operar, e ponto final. Ela acredita que o milagre vai acontecer. Ela sabe que Deus vai operar. Ela não desiste. A porta está fechada, mas ela sabe que Deus vai abrir a porta, porque ela acredita. E aqui Paulo estava preso. Na sua prisão ele viu os soldados. Ele percebeu que os soldados, eles tinham o que, irmãos? Uma armadura. Naquela época, os soldados romanos, eles apresentavam um tipo de armadura. E essa armadura servia para quê, irmãos? Para a batalha. Pergunta para a pessoa do teu lado: você está pronto para a batalha? Porque o inimigo, fala para ela aí, fala forte, o inimigo quer pegar você, porque você é escolhido de Deus. Então, irmãos, o inimigo, ele não dorme. Se você acha que Satanás está lá dormindo enquanto você está dormindo, irmãos, está enganado. Ele não descansa, ele quer pegar você. Então aqui nós vamos apresentar um pouquinho hoje, irmãos, para vocês, as armaduras de Deus. A primeira delas, eu vou falar na ordem que a Bíblia apresenta. A primeira delas, ele fala sobre o cinto da verdade. Irmãos, o cinto, irmãos, ele protege o abdômen, mas ele também segura a espada, o instrumento de ataque. Uma coisa está ligada na outra. Ao mesmo tempo, ele segura também a parte de baixo, as calças. O cinto, ele significa o quê? A verdade da palavra. Irmãos, não
quer dizer que se você se revestir das armaduras, você tem que ter um cinto que segura a tua calça, que protege o abdômen. Não. Paulo está dizendo assim, ó, que você precisa ter a verdade. A verdade é a segurança que você tem na sua palavra. A verdade que realmente vai afirmar em você quem você é de verdade. Por isso que os nossos lábios não podem mentir. A nossa boca não pode produzir mentira. Não pode. Porque uma coisa está ligada na outra e você vai entender o porquê. A Bíblia também apresenta a couraça da justiça. O que é a couraça, irmão? A couraça é o peitoral. Protege o peito. Eu não sei se você percebeu, mas a armadura do soldado romano, irmãos, ou ela era de ferro, ou ela era vamos dizer assim, um colete que se colocava, mas também todo trançado de ferro, para que o ataque do inimigo, quando viesse contra você, ele não perfurasse, porque se fosse uma camisa, se fosse um couro, furaria, atravessaria. Com o metal ele acaba protegendo o peito, aonde tem o nosso coração. E a Bíblia fala que existe 2 tipos de corações: o coração segundo de Deus e o coração enganoso. E por isso que nós devemos proteger o nosso coração, as nossas emoções. Nós devemos proteger, porque, irmãos, porque o diabo vai tentar te acusar, o diabo vai te atacar, ele vai querer atacar você, ele vai querer ferir você, magoar o seu coração. Mas a Bíblia diz que Jesus, ele nos justifica. Por isso que a couraça, ela significa couraça da justiça, porque Jesus nos justifica de toda a culpa, de tudo aquilo que o inimigo tem tentado lançar contra nós. Ele nos protege, ele nos assegura. O dardo vem, mas não atinge. Por quê, irmãos? Porque nós somos justificados por Jesus, que morreu na cruz do Calvário. Nós temos também, irmãos, sapatos, que é os calçados dos nossos pés. A Bíblia, ela se refere ao evangelho da paz, mas para o soldado romano, irmãos, se ele tivesse uma sandalinha, um chinelinho para ir para a guerra, ele ia escorregar, ia ser fácil de pegar ele. Mas um soldado bem calçado, irmãos, ele não escorrega, ele não cai, seus pés estão firmados, e ele não se desvia da palavra, ele permanece firme no caminho de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Ele permanece firme, porque durante a batalha, irmãos, se um soldado não tiver com seus pés firmes, ele vai ser fácil de ser abatido, vai ser fácil. E a preparação do evangelho da paz, ela tem que ser lâmpada para os nossos pés, e Jesus é a luz para o nosso caminho. Por isso que nós devemos andar no caminho do Senhor, nós não devemos nos desviar do caminho de Deus. O mundo nos apresenta vários caminhos, vários trajetos, mas nós só temos um caminho para seguir, uma ponte que nos leva a Deus, e essa ponte se chama Jesus Cristo Nazareno. É Ele que nos conduz a Deus Pai, é através de Jesus que é o nosso caminho. Ele é a palavra da verdade, Ele é a luz para os nossos pés. Temos também, irmãos, o escudo. O escudo, irmãos, ele serve para quê? Para nos proteger contra os dardos inflamados de Satanás. Satanás, ele quer destruir você, irmão. E se você não tiver um escudo, uma proteção, sabe como é que era feito os escudos romanos? Era uma madeira muito forte, e essa madeira ela era revestida de couro.
E ela também era mergulhada num óleo, um óleo especial. E depois revestida esse couro nessa madeira. E ela protegia o soldado ao mesmo tempo. Mas irmãos, pensa comigo. Tem muita gente que está com escudo aí, mas não se defende. Tem muita gente que tem a armadura de Deus, mas não se defende, não se protege. Eu não sei se você percebeu, mas até aqui nós estamos falando de tudo que nos protege de ataques malignos. E esse escudo, irmãos, Satanás, ele vai querer te atacar de frente, de costa, de lado. Esse escudo serve para te proteger. E o que protege você? Paulo se referiu que o escudo, ele significa a sua fé. Quando vir a luta, você vai se proteger, porque o seu escudo se chama fé. Fé em Deus. Você sabe que Deus vai te proteger. A luta vai vir, o desafio vai vir, mas o escudo da fé está firmado no Senhor Jesus. O escudo que protege eu e você é a nossa fé em Deus, de você acreditar que Ele está contigo todos os dias, todos os momentos. Deus está com você, te protegendo, te guardando, te cuidando. Ele é o nosso escudo. A nossa proteção é a nossa fé em saber quem Deus é. É a sua fé. A sua fé é de saber que você serve um Deus que pode todas as coisas. E todo cristão deve fortalecer a sua fé em Deus. Irmãos, a Bíblia diz que se você tiver fé do tamanho do grão de mostarda, você vai dizer para aquele monte: mova-se daqui para lá, e o monte vai se mover. Agora imagine, irmãos, você com o escudo pequenininho, porque quanto menor o escudo, menor é a fé. Se a tua fé está pequenininha, então imagine, irmão, como é que tu vai proteger o teu corpo? Com o escudo pequeno? Não tem como, irmãos. Quanto maior a sua fé, mas imagine, irmãos, quanto maior a sua fé, maior é seu escudo. Quanto mais fé você tiver em Deus, mais proteção você vai ter. Pastor, como é que eu aumento a minha fé? É você buscando a presença de Deus, é você orando, é você acreditando, e quando vem os desafios, você crê que Ele é Senhor, que Ele é Deus. Então, quanto maior o seu escudo, maior é a sua fé no Senhor Jesus. Aí nós temos também, irmãos, o capacete. Para que serve o capacete? Proteger o quê? A nossa mente. Serve para proteger a sua mente, irmãos. Eu não sei se você sabe, aqui atrás tem um negocinho chamado cerebelo. Foi Deus que fez. E ali fica guardado as emoções da pessoa. E é bem ali que o inimigo lança dardos inflamáveis. Irmão, se você levar uma paulada na cabeça, todo o teu corpo não vai ficar legal. Porque a cabeça, irmãos, ela comanda o corpo, sim ou não? Sim. Se você está com dor de cabeça, tu consegue trabalhar direito? Porque a cabeça, ela comanda o corpo. Então imagina um soldado indo para a guerra sem a proteção na cabeça. Sabe o que eu quero dizer, irmãos? Dados inflamados, pensamentos que vêm para destruir você, pensamento de falência, de derrota, lembranças do passado. Ei, olha para mim, querido. Pensamentos que faz você retroceder.
pensamentos que vêm para destruir você, lembranças do passado, erros. Se você pediu perdão para Jesus, Jesus pode perdoar os teus pecados. Se você confessar os seus pecados a Jesus, Ele é fiel e justo para lhe perdoar. Mas você não pode, irmãos, permitir que Satanás venha invadir a sua mente, venha invadir sua mente, acusar você. Como que eu vou blindar a minha mente, pastor? A Bíblia diz que é para nós renovarmos a nossa mente no Senhor Jesus e na sua palavra. Renove a sua mente, renova a sua mente no Senhor. Eu não sei se você viu aqui, uma coisa é ligada na outra. Para Deus justificar você, o seu cinto tem que ser o cinto da verdade, a sua boca tem que falar a verdade. Até agora nós falamos de coisas que nos protegem. Pastor, quando que eu vou atacar? Porque até agora eu só estou me defendendo. Mas a palavra fala, irmãos, lá em Tiago 4, diz assim, ó: ser submissos ao Senhor, resistir ao diabo, e ele fugirá de... Diga, Satanás vai fugir quando eu resistir. Só que tem muita gente, irmãos, que vê as coisas, Satanás se aproxima, a pessoa fica com medo. Ai, Jesus, e agora? Ai, fizeram um trabalho de macumba para mim, e agora? Ai, meu Deus, e agora? Agora me vou. Irmão, se você está em Deus, você está revestido pelo Espírito Santo de Deus, você está revestido pela armadura do Senhor. Se você não mente, se você fala a verdade, se teus pés estão na palavra, se você anda no caminho do Senhor, se você é justo, Deus vai te justificar, vai te defender, vai te proteger e não vai deixar nada atingir a sua mente. E a espada, pastor? A espada é o único instrumento que tem para você atacar. E é a palavra do Senhor. Diga comigo, a espada é a palavra do Senhor. A Bíblia diz: conhecereis a verdade vos... É a palavra do Senhor, Ele é a verdade, Jesus é a verdade. Então o que eu tenho que fazer, pastor, para minha espada estar afiada? Leia a palavra. Irmãos, o capacete da salvação também serve para você não se distrair com coisas mundanas. Pessoas que ficam murmurando, pensamentos malignos, reclamando, não é de Deus. Você está ouvindo o que eu estou falando? Quando a pessoa começa a murmurar, a falar mal dos outros, ela está sem o capacete, e o diabo está na mente dela, ó, trabalhando. Nós não podemos permitir, irmãos, que Satanás venha na nossa mente e nos confunda. Se até agora Deus trabalhou na sua vida, se até agora Deus fez uma história na sua vida, prossiga. Não começa a distrair a mente. Irmão, sabe qual que é o maior problema das pessoas? Tem muitas pessoas que elas fazem o quê? Elas começam a bolar coisas que não existem. Quer dizer que ela está sem o capacete do Senhor. Ela começa a cair em pegadinhas que ela não caía mais. Pensamentos que vêm, pensamento de traição, pensamento de prostituição, de não dar certo, pensamentos de outra pessoa que aquela pessoa, não. Aí meu Silvana está olhando com aquela cara para mim, provavelmente falando mal de mim. Coisas que não estão acontecendo, mas você já está maquinando. O que é isso? Uma pessoa que está sem um capacete. Capacete da salvação. E nós precisamos ter firmeza. Firmeza. Por quê, pastor? Porque vai ter que ter certeza da sua salvação em Deus. E para ter certeza da sua salvação em Deus,
você precisa saber que você não pode ser um pecador. Não pode pecar, irmão. Não pode mentir. Eu nem precisava estar falando isso para a igreja, né? Mas a mentira não é de Deus. Ah, mas pastor, só uma mentirazinha assim, ó. Irmão, pecado não tem tamanho. É pecado. Você está entendendo, irmãos? Por isso que muitas pessoas não conseguem ser abençoadas, não conseguem avançar na sua vida pessoal. Por quê? Está desarmado. Aí está com um pé está vestido, aí um pé quer ir na igreja, aí o outro não quer, aí fica uma coisa. Aí o escudo está pela metade, a espada nem está desembainhada, e a verdade está até caindo nas calças, porque está sem o cinto da verdade. Mas irmãos, você tem que ser um instrumento de Deus. Diga para a pessoa do teu lado, você precisa ser um instrumento de Deus, e não um reclamão. Diga assim, ó: Deus, Ele quer abençoar os seus dias, mas para de reclamar. Quando você reclama, irmãos, quando você murmura, quem você acha que está jogando essas setas? É Deus? Deus fala mal dos irmãos? Deus não faz isso, irmão. Deus, Ele ama, Ele escolheu nos amar. Só que nós precisamos nos posicionarmos e saber que Ele é Senhor sobre as nossas vidas, e que nós devemos avançar, mas avançar, irmãos, com as nossas armaduras. Por isso que a palavra diz revestir essa armadura. E depois o que ela diz, irmãos? Olha só o que ela fala, ó: revestir toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Satanás está sempre planejando alguma coisinha contra você, para fazer você desanimar, para te entristecer, para que os teus planos não deem certo. Mas você tem que permanecer firme no Senhor, amém? Permaneça firme, vista, coloque. Tem pessoas, irmãos, que até, acaba sendo uma heresia isso, mas começam a vestir a roupa. Ai, Senhor, coloca o capacete da salvação, o coração da justiça, e da verdade, Pai, pressão nos meus pés, a espada, escudo da fé, a espada do Espírito, né? Tem pessoas que oram assim, mas não é isso, irmãos. Sabe como é que você veste a armadura de Deus? É quando teus lábios falam a verdade, quando você é justo e a justiça de Deus te justifica dos teus pecados, quando você está querendo buscar a presença de Deus, quando você anda nos caminhos do Senhor, quando você sai da sua casa, assim como você fez hoje, e saiu da sua casa para buscar a presença de Deus, quando você crê que Ele é teu Senhor e teu Salvador, e você sabe que Ele é o seu escudo, e você sabe que a palavra dele é a sua força, é a sua vida, e você não se desvia dela nem para a direita e nem para a esquerda, você simplesmente sabe quem você é. E todos nós somos filhos, mas também somos soldados de Cristo, amém? Nós somos soldados de Cristo, e nós precisamos nos fortalecer na fé no Senhor, e buscar a sua presença, e não se desviar. E diz assim a palavra do Senhor: e com toda a oração e súplica, orando todo o tempo no Espírito, para que isto, vigiando com toda a perseverança e súplica, todos os santos. O que está querendo dizer aqui, irmãos? Que nós devemos orar, que nós devemos suplicar, nós devemos buscar a presença do Senhor, que nós devemos buscar a presença de Deus e não nos deixar nos levar pelas ansiedades desse mundo. Nós devemos buscar a presença de Deus, nós devemos buscar de todo o nosso coração e não nos deixar levar pelas coisas.
mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando você começa a buscar a presença de Deus, irmãos, as outras coisas Deus vai cuidar para você. Todo inimigo vai querer tirar a paz, entendeu? Tudo vai querer tirar a paz. Se o problema vem, irmãos, resolva, faça a sua parte, e Deus vai fazer a parte dele.